episódio de hoje, a Anitta é desafiada a fazer autopsicanálise e revelar o que a motiva a voltar as costas à segurança de um trabalho das 9 às 5 e seguir os caminhos tortuosos e sinuosos de trabalhar por conta própria. Após várias tentativas, das quais alguns relógios saíram em mau estado e o uso de óculos se tornou imperativo, conseguiu, por processo de hipnose, chegar a algumas conclusões. Pelo menos encontrou o seu Mr. Hyde. Olá, eu sou o Dr. Jekyll. Olá, eu sou o Mr. Hyde. Olá, Dr. Não, Mr. Olá, Mr. Hyde, como é que estás? Como passaste esta semana? Em modo Mr. Hyde, acho eu. Assim, Passei a semana bem. Naquela fase de te leva a questionar tudo, não é? O tema de hoje é fabuloso porque foi uma daquelas semanas em que abalou outra vez o sistema de... Será que tomei as decisões todas corretas? Será que não devia estar num trabalho das 9 às 5? Ok, das 9 às 8? E, portanto, voltamos à eterna questão de... Não, tomamos as decisões corretas. And now stick to them. Pois a minha semana foi uma semana boa, em que tive a confirmação de que tinha tomado a decisão correta. Yeah. Pois, sim, estou contente porque consegui 2 novos clientes em coisas que me apaixonam e, curiosamente, no outro dia estava a pensar nisso, eram 2 objetivos que eu tinha para este ano, mas não cheguei lá pelo caminho que eu estava à espera e fui surpreendida quando percebi que tinha cumprido esses objetivos. Estou contente e esta foi uma daquelas semanas em que, por acaso, culminaram 2 processos longos em que parece que não acontece nada durante imenso tempo e, de repente, puf, numa semana acontece isso. Acho que é o famoso tipping point do Malcolm Gladwell. E faz tudo mais valer a pena, não é? Sim, sim. É verdade. Aliás, esse é um dos temas que nós vamos falar aqui, fazer tudo valer a pena. Mas antes de chegarmos lá, eu gostava de te perguntar, Eliana, porquê é que tu decidiste sair do tal emprego das 9 às 8 para te lançares por conta própria? Eu acho que ao longo dos episódios passados nós já fomos tocando neste assunto. Principalmente, eu acho que quando nos iniciais em que andávamos ainda a explorar algumas das temáticas, mas relembrando, eu acho que foi uma conjugação de fatores. Sempre fez parte do meu sonho ter o meu próprio negócio, e quando falo em ter o meu próprio negócio, ter um negócio, uma agência, um projeto ligado a marketing, porque tenho outros projetos próprios já há alguns anos, mas fruto de oportunidades que foram surgindo e não de um interesse profissional de progressão de carreira ou de plano de carreira. E então sempre esteve back of mind, este objetivo de ter a minha agência, um trabalho muito idealizado de conseguir escolher os meus projetos e trabalhar nas marcas mais giras e depois ter uma equipa com que pudesse acompanhar os outros projetos. E, portanto, isso sempre existiu. Mas, sinceramente, não achava que fosse acontecer tão cedo, ou que fosse acontecer neste momento, até porque depois eu tinha certos objetivos de carreira corporativa, e, portanto, achava que me ia manter alguns anos mais do outro lado. Mas acabou por se juntar uma série de fatores, de um certo desconforto com o mercado de trabalho cá, eu diria, algumas questões que não me agradavam tanto, e depois acabando por chegar ao ponto de uma segunda gravidez e de uma segunda licença de maternidade, fez-me pensar que poderia estar na altura de arrancar com o meu projeto próprio. Comecei a questionar alguns dos timings e alguns dos objetivos também deste projeto, e em termos de conciliar os objetivos pessoais e familiares com a parte de carreira, achei que havia aqui uma oportunidade até de me lançar por conta própria, porque se o plano for ter mais filhos, eu consigo nesta altura, apetece-me ter mais flexibilidade para poder estar presente, numa altura em que eu acho que vou fazer mais a diferença junto dos miúdos, ter uma disponibilidade maior para projetos familiares, mas sem deixar
que a minha necessidade de ter uma carreira e de ter trabalho aliciante seja posto de lado, e então foi a forma de conciliar estes dois objetivos, eu diria, e portanto precipitou-se um bocadinho em termos de timings, mas acabou por ser uma janela de oportunidade, em vez de equacionar isto como daqui à frente, quem sabe, daqui a uns anos, e por que não agora, em que realmente até pode ter vantagens, e se não correr bem, eu também tenho um lado racional muito forte, se não correr bem, há sempre tempo de voltar atrás, não é? E de voltar ao percurso que estava a fazer. E essas acabaram por ser as motivações que me levaram a fazer isto agora e não esperar para daqui a uns anos. A minha história é um bocadinho diferente. Eu trabalho por conta própria porque, na verdade, nunca trabalhei por conta de outrem a sério. Sempre trabalhei em part-times ou em clientes, em freelas, como se chama na minha área. Pensei, para estar a trabalhar como freelas, mais vale ver-me como empresária que tem uma série de clientes, que serve os clientes de uma forma por conta própria. E é essa a minha motivação. Claro que depois vêm as vantagens todas de trabalhar neste modelo, e depois fica cada vez mais difícil voltar a tentar integrar-me. Sim. Sim. Até porque a minha carreira é uma carreira que sofreu um desgaste e uma desvalorização nestes últimos 10 anos, de tal forma que os preços que se praticam hoje são preços inferiores ao que se praticavam há 10 anos atrás. Pelo que eu acho que compensa muito pouco, no meu caso, estar a trabalhar por conta própria a tempo inteiro num lugar onde depois não consigo. Tenho todas as amarras que existem num vínculo, mas depois não existe o próprio vínculo, porque depois nunca há contratos, não é? É raríssimo na minha área. Pelo que, para quê passar por isso quando, estando a trabalhar a partir do meu ateliê ou eventualmente indo de vez em quando a algum cliente, eu consigo garantir as vantagens que existem neste modelo. E para mim a maior vantagem, mas a maior, é a questão da flexibilidade. Certamente tu sentes a mesma coisa, não é? E foi um dos motores, uma das motivações é que temos uma flexibilidade muito maior para mexer na agenda, para acomodar se calhar um evento familiar ou outra questão qualquer, um miúdo doente, ou ir pôr as crianças à escola ou ir buscá-las, pronto, conforme seja necessário, sem termos de fazer aqueles malabarismos de estar a sair sorrateiramente do escritório e alguém perguntar já te vais embora. Sim, eu acho que por mais que idealizemos essa vantagem, porque eu acho que acaba por ser daquelas que toda a gente deve ter no topo da lista, por mais que a valorizemos, só quando a sentimos realmente é que percebemos a dimensão que ela assume, não é? Há coisas que tu conquistas, há esta flexibilidade, este controlo da tua agenda, às vezes é até overwhelming, como é que diz? É até... tens de ter cuidado até para não achares que depois és super mulher e podes fazer tudo o que te passa pela cabeça. Mas essa gestão, esse controlo da agenda é uma conquista fabulosa e permite realmente conciliar depois as tuas prioridades, não é? Quer dizer, eu pude pôr um dia de parte para acompanhar o Francisco no primeiro dia de aulas. Isto não se vai repetir. Tudo bem, ele vai ter sempre um primeiro dia de aulas todos os anos, mas é o primeiro dia de aulas. E sem sentir que estava ou a comprometer alguma coisa no trabalho ou ter de fazer uma ginástica tremenda à agenda, aí depois consegues ir definindo as tuas prioridades, os teus dias, e é a tua agenda, realmente. Sim, eu acho que outra questão também importante quando uma pessoa tem um negócio e está praticamente sozinha no negócio, é que acaba por ter que aprender uma série de coisas que noutro contexto não teria de aprender, não é? E tem uma visão muito mais integral dos ins and outs, não é? De todos os detalhes do que é preciso fazer. Acho curioso que há uns tempos candidatei-me a uma posição e fui à entrevista. E depois perguntei como é que era o fluxo de trabalho lá nessa tal posição e depois diziam-me, então, depois temos o departamento de estudos de mercado que nos dá os valores e que nos dá estratégias. Depois temos o departamento de vídeo
que depois, imagina que vamos precisar de fazer um vídeo, entra ao departamento de vídeo. Mas pensa que, por exemplo, se o departamento de marketing disser não sei o quê, eu pensava, eu sou o departamento de vídeo lá no meu ateliê, eu sou o departamento de estudos de mercado, eu sou o departamento de marketing, eu sou o departamento de atendimento ao cliente. É uma aprendizagem tremenda, não é? É tudo acelerado, é tudo... Passa tudo por ti. Passa tudo por portanto, ti, passa tudo por ti. E depois há outra coisa, se calhar a escala do negócio é menor em termos de dinheiro, mas és tu que tomas todas as decisões e és tu que tens que ir informar-te e estudar para poderes tomar as melhores decisões. E sim, é uma aprendizagem, eu acho que valoriza muito, muito, muito as pessoas, mas ao mesmo tempo, e falo por mim, eu só percebi que valorizava muito um candidato, no meu caso eu própria, quando me apercebi de que quando alguém que trabalha numa grande empresa com esses departamentos todos me disse, não, pelo contrário, tu tens uma experiência integral que muito pouca gente tem. As pessoas com carreira corporativa não costumam ter. Sim, E acho que há só aí mais especializadas. Sim. Exato, só aí é que me caiu a ficha, mesmo. Sim, e depois entregas, mas também entregas tudo de ti, não é? E depois há vibras com cada derrota, mas vibras ainda mais com cada vitória, não é? Cada conquista é assim saboreada ao máximo, não é? Sim, e eu acho que as derrotas também se aprende muito com elas, porque se bem que cada vitória, por pequena que seja, sabe muito, muito, muito melhor, as derrotas é estranho, porque por um lado custam, mas por outro eu acho que é preciso uma pessoa aprender, e é uma aprendizagem, a sacudir-se e seguir caminho. É verdade que nos espalhamos, mas Sim. há que sacudir o pó da roupa e seguir caminho. E isso também é muito importante, separar-nos um pouco a nossa identidade, separar-se um bocadinho dos resultados. Acho Sim. que isso também é uma aprendizagem, tem muito a ver com o ego também, mas é muito importante, é uma aprendizagem importante. Por um lado, vibrar com as vitórias e, por outro lado, olhar objetivamente para as coisas, ouvir feedback e não ser necessariamente um ataque pessoal contra nós, mas sim uma questão sobre essa entidade que é o trabalho que produzimos, que são coisas separadas. E isso também é uma aprendizagem, para mim, importante. E depois, sabes, para mim também há uma parte de motivação e de vantagens e de pontos fortes que é, no fim eu vou olhar para trás e, independentemente do resultado, no regrets. Tentei e fiz e fui e esforcei-me e dei o máximo de mim e tu olhas para trás e vês, ok, olha, pode até não parecer, mas construí alguma coisa e tornei-me muito mais forte e conheço-me melhor e sei melhor, se calhar, as minhas valências e as minhas dificuldades ou os meus pontos fracos. Mas eu acho que de alguma forma também nos reinventa. É isso, é isso. É, porque isso também faz parte das aprendizagens. Eu arrisquei, se calhar não fui bem sucedida, mas o que eu aprendi acho que me vai valorizar como profissional e como pessoa. E num mundo em que as pessoas aos 35 anos já são velhas, Não... Espera aí que eu vou só ali atirar-me da varanda e já volto, está sim, bem? vai lá, mas vai com cuidado, tá? Mas acho que Foi assim alguma coisa específica aos 35? não. É a experiência que eu tenho, é que aos 35 anos já és velha. Contudo, não és velha o suficiente para liderar. Por isso, acho que esta experiência como empresária, em que tu lideras e executas e fazes tudo, acho que acaba por valorizar muito o profissional. E acho que se as empresas, imaginando que as coisas não correm bem e que depois a pessoa decide voltar a entrar no mundo corporativo, acho que as empresas, se forem inteligentes, vão ver essa experiência, mesmo que o negócio não tenha se ingrado por alguma razão. Acho que têm que ver essa experiência como sendo muito positiva, porque o candidato vai saber fazer muito mais coisas, vai ter muito mais valências, vai poder preencher, se calhar, tarefas que, se calhar, inicialmente até nem lhe estavam atribuídas. E se a empresa for inteligente, vai ver que tem ali um candidato com muito mais potencial. Por isso, se funcionar, maravilhoso. Se não funcionar, não é maravilhoso, mas aprendemos e isso não tem preço.
sem dúvida. E sabes, estavas a falar e eu estava a pensar, mas estava a ouvir-te, não é? Porque eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. Estava a pensar que no mundo do Always Looking on the Bright Side of Life, esta iniciativa, não é? Estes projetos que nós temos, em última instância, podem tornar-se corporações. Corporations. Esta tradução literal. Verdade. Acho que há que ter ambição, não é? E não achar que vai ser um small business a vida toda. Podemos ter preferência por isso. E eu acho que há coisas do small business que eu gosto bastante. Mas até pode ser que isto acabe por ir dando passos, não é? Que te leva a isso, a criar a tua própria empresa, equipa com outra dimensão. E então também já levas aí uma bagagem que não é fácil encontrar, não é? Sim, acho que a dimensão do teu negócio não depende exclusivamente de nós, mas depende muito de nós. Portanto, qual é a nossa visão? Acho que não tem problema nenhum decidires que não queres ter laços, não queres estar preocupada com isso, queres te manter assim como estás, eventualmente se começares a ter a agenda muito preenchida, começar a cobrar mais, mas também acho que a outra vertente também é muito positiva, que é decidires, ok, eu quero escalar este negócio e transformar isto numa coisa maior, por que não? Depois aí entram outros medos. Eu acho que pode dar espaço para outro episódio, sabes? Porque depois começas a ter outras pessoas a depender de ti. Esse é o meu medo maior, mesmo. Sim. Aliás, o Paulo diz muitas vezes que eu devia fazer uma agência e eu não tenho não tenho medo maior no mundo profissional que ter pessoas que Dependentes. dependem do meu salário e eu não conseguir trazer dinheiro Sim. suficiente para o negócio para lhes pagar. Mas há que estar consciente dele e depois tomar as decisões também com base, tomar decisões mais ou menos racionais, mais esperemos, mas tendo em conta também isso, não é? Sem nos autolimitarmos, mas também sabendo quais são os limites que não queremos ultrapassar, não é? Exato, acho que é exatamente isso, é saber o que é que queres, saberes que tens medo e não estás a avançar porque tens medo, ou saber que, ok, tenho medo disto, mas vou avançar à mesma, vou arriscar, vou apostar. E ter o plano B, claro. Adoro o plano B. E eu acho que aqui nós estamos a entrar nas desvantagens da vida como empresário por conta própria. Sim, eu acho que é isso que nos leva também a avançar para isto com um plano B em mente, não é? Porque há, para mim, claramente a grande desvantagem é a insegurança financeira. É a incerteza de ter clientes, projetos, de ter rendimentos suficientes para que isto faça sentido também, não é? E para que tu consigas manter o teu plano. E, portanto, às vezes eu acho que o plano B até apetece tornar-se plano A em momentos de maior incerteza ou de maior insegurança. Sim, naqueles momentos em que nos questionamos, ai minha Nossa Senhorinha, quando chega a notificação do pagamento por conta. Esse é um momento crítico. Será que eu vou conseguir lidar com isto todos os meses? Espera, não, caíram 2 clientes. Yes, consegui. Ok, temos 3 meses de paz, certo? Mas a verdade é que há outros pontos ou há outros cons que nós vamos abordar de certeza. Este é o maior, mas que continuam a não fazer sombra suficiente às grandes vantagens que aqui falamos, porque não é, neste processo e já lá vai 1 ano e meio, pelo menos, desde que tomei a decisão de avançar com este projeto. E no meio deste processo todo, já tive umas quantas ofertas de trabalho a tempo inteiro e a parte da flexibilidade, do controlo do meu tempo, do poder fazer projetos que me apaixonam, tem prevalecido assim todas as vezes. Sim, senão também não estavas aqui. Já tinhas dito que sim a alguma das. Eu acho que há uma coisa que é importante ter em conta, que é, tu falaste num ano e meio desde que tomaste a decisão. Eu não sei quando é que tu conseguiste receber o primeiro dinheiro do primeiro cliente. Ui! Mas pronto, exato, é essa a questão. Eu vim para Portugal em 2013, é verdade que no meio fui mãe, e licença de maternidade e não sei o quê, pronto, há ali
um tempo em que uma pessoa também não está a apostar o que apostaria noutras circunstâncias, não é? Mas eu posso dizer que só este ano, 2016, é que as coisas estão realmente a acontecer e pronto, lá está, na semana passada caíram 2 novos clientes que aconteceu, não é? Mas é fruto de É muito tempo investido, é muito não é? tempo investido, é muito tempo a dizer às pessoas eu estou à procura de mais trabalho, aos amigos todos, é muito tempo de pedir aos amigos para nos porem em contacto com outras pessoas, é muito tempo de ir almoçar com pessoas que não conheço para ver se fica a conhecer. São muitos os passos, muitos e-mails enviados, é assim, e eu acho que é importante também ter essa noção e, sobretudo, estarmos preparados. É certo que em algum momento temos que fazer o balanço, isto está a correr bem ou não está a correr bem. Sim. E temos que estar preparados para não fazer equivaler o nosso sucesso com o dinheiro que está na conta, ou o dinheiro que está a entrar. Porque até começar a entrar demora e não quer dizer que a pessoa esteja a fazer tudo errado. Não, é mesmo it takes time. Muito. It takes a lot of time. Sim, não, os primeiros projetos que eu me pus a fazer foram projetos pro bono, porque vais construindo, é uma construção, tu estás a criar a tua imagem, a tua reputação, não é? É verdade, mas os projetos pro bono também às vezes são uma faca de 2 gumes, pelo menos na minha área. Na minha área as pessoas estão muito à espera de receber muita coisa gratuita, porque acham que, bom, mas tu fazes isso tão facilmente, também não te custa nada. Sim, faz ali 2 cliques no teu supercomputador e isto já está. Exato. E o pro bono, eu só faço pro bono para associações onde as pessoas são todas voluntárias. Já não faço pro bono para angariar mais clientes, porque inevitavelmente acabo por me arrepender. Mas acho que há formas de captar a atenção das pessoas e recompensá-las, não necessariamente através do pro bono. Sim, tens razão. Tens razão que pode virar-se. Eu acho que há aqui uma questão também de nomenclatura, que pro bono é uma coisa e grátis é outra. Pro bono eu faço, grátis é que não. Acho que é essa a diferença. Exatamente. Mas sim, a insegurança financeira eu acho que é das coisas mesmo mais aborrecidas. Acho que há formas de uma pessoa se preparar para isso e acho que toda a gente se consegue habituar a viver de uma forma mais frugal, a preparar-nos para o mês que vem, porque nunca sabemos como é que vai ser. Não acho que a insegurança financeira seja tão importante, se estivermos bem preparados, tão importante que nos faça recuar. Só se realmente chegarmos a um ponto em que tem que ser. Sim, mas por isso é que também, quando partes também é importante fazeres esse trabalho de casa, quase. Eu parti para isto com muita segurança, não é? Com uma rede tremenda e sabendo que o meu projeto praticamente não tem custos fixos. Exato. Eu acho que é preciso uma pessoa fazer muito bem o seu trabalho de casa antes de se lançar no projeto. E enquanto ainda está numa situação, se calhar, mais estável, deve começar a preparar a transição. Se já sabe que vai haver uma transição. E deve preparar essa transição, por exemplo, aproveitando toda a formação que puder fazer, mesmo a informação que a empresa onde está nesse momento e da qual vai sair, essa empresa supostamente é obrigada a dar formação aos empregados, não é? E então acho que se deve aproveitar toda a formação possível, deve-se aproveitar todos os contactos, deve-se aproveitar para se começar a perceber se o produto ou o serviço que queremos oferecer se é viável, se tem um lugar no mercado. Acho que é importante preparar a quem é que eu vou escrever ou oferecer este serviço, quem é que eu conheço que conhece alguém que me possa ajudar. Portanto, acho que esse é um trabalho de casa que deve ser feito antes, porque leva tempo, mais uma vez, mas é importante fazer e vai fazer com que consigas diminuir o tempo entre o último pagamento e o primeiro pagamento já como empresária por conta própria. Eu acho que depois, ao longo do processo, requer também que tu estejas bem contigo, porque uma das coisas que eu sinto é ainda bem que o meu Dr. Jekyll se dá bem com o meu Mr. Hyde, porque a solidão acaba por, não é? Quando te lanças sozinha, a solidão acaba por ser outro dos teus desafios. Pelo menos eu senti e sinto.
tanto que depois procurar um espaço de coworking para equilibrar e para estar com pessoas e ter essa injeção também de inspiração, digamos, ou de vida, quase, estímulos. Mas também é isso, tu passas muito tempo a falar contigo própria. Sim, eu acho que às vezes é difícil porque uma pessoa está sozinha e está a fazer as tarefas todas do negócio. E às vezes sente que não tem dinheiro, portanto não pode delegar algumas das tarefas, delegar ou subcontratar algumas dessas tarefas. E eu acho que isso depois também te faz entrar num certo ciclo vicioso, em que fica ainda mais difícil pedir ajuda e ainda fica mais difícil criar uma rede de apoio à tua volta. Esse também é uma das desvantagens, é preciso estar muito atento a isso para que não venha a ser uma sombra no nosso bem-estar, sobretudo. Às vezes não é propriamente da empresa, mas é o nosso bem-estar. Acho que é muito importante saber identificar as áreas em que se calhar não somos tão fortes ou em que simplesmente estamos a precisar de ajuda e pedir essa ajuda. Sim, é isso. E se não houver possibilidade de encarar isso como um investimento, há uma série de fóruns de ajuda e de pessoas que provavelmente estão na mesma situação que nós, onde podemos ir buscar também essa ajuda e partilhar também um bocadinho as nossas dificuldades ou as nossas necessidades. Sim, estava aqui a pensar propriamente em alguns grupos que eu conheço. Umas são as Geekettes. Eu acho que depois temos que pôr todos estes recursos nos links, as Geekettes. Depois também há o grupo Lean, que acho que deve haver vários grupos na tua zona. Aqui acho que há 2 ou 3 também. E se bem que a minha timidez, nem sei se é timidez, acho que como é fora da minha zona de conforto, vou adiante. Acabei por nunca ir a um dos encontros, mas leio sempre tudo o que escrevem e vou seguindo assim um bocadinho com a mediação do computador, mas faz-me sentir, apesar de tudo, faz-me sentir mais acompanhada. Eu estava a pensar numa economia de troca, porque às vezes pode ser uma solução interessante em que tu trocas serviços, praticamente. E eu estava a pensar nisso por causa dos espaços de coworking, não é? Em que tu vais encontrando pessoas também um bocadinho na mesma situação que tu, em que às vezes acaba-se por acontecer isso, proporcionar-se tu encontrares alguém que tem as valências que tu estás à procura e tu tens as valências que do outro lado também são precisas. Sim, isso, por exemplo, ou então partilhar riscos, ou seja, partilhar riscos e partilhar benefícios, não é? Portanto, Sim. imagina, olha, eu estou a candidatar-me a isto, é um concurso, vou fazer este trabalho todo sem cobrar nada, por isso gostava de perguntar qual é a tua abertura para trabalhar nestes moldes e depois dividir a 50% todos os benefícios que eventualmente houver. Por exemplo, Sim. acho que são negociações que são possíveis e que não devemos pôr de parte simplesmente porque não há dinheiro a circular. Sim. Isso leva-me a um dos pontos em que às vezes até nem te apetece. Há coisas que não te apetece fazer e no início às vezes temos de dizer sim a coisas que não estavam planeadas. Sim, sim, sim. Às vezes temos de dizer sim a coisas a que queremos dizer que não. Mas eu acho que isto é um processo em que depois também vamos aprendendo, não é? E quando dizemos que sim a coisas a que queremos dizer que não, normalmente aprendemos que devíamos mesmo ter dito que não. Sim, mas a pressão para dizer sim vai lá estar no início, pelo menos. Sim, sim, sim. Muito presente. Às vezes aquele é o próximo, o dinheiro que te vai entrar, mesmo que seja pouco, ou mesmo que o cliente seja mais difícil. São coisas, mas eu acho que também é algo pelo qual temos que passar, que é para aprender, porque só ouvir falar não, não é. As aprendizagens são muito boas, sobretudo quando são vividas, não é? Há aqui uma coisa também que é, vamos ser assim muito honestas, que é, na verdade, quando te lanças por conta própria e largas um emprego das 9 era às 8 da noite, não era? A verdade é que depois não é um trabalho das 10 às 5, ao contrário. Porque depois, às vezes, torna-se difícil encontrar também algum equilíbrio, porque eu acho, pelo menos eu tenho tendência, e volto ao ponto inicial, a achar que sou super mulher e que consigo conciliar tudo e que a minha agenda
que não leva mais nenhum ponto, não é? Já fiz publicidade da Bullet Journal. Vai para voltar a fazer. Não cabe mais nada no meu Bullet Journal e continuo essa ambição. Obviamente que agora, como é escrito, eu não vou ao computador apagar, não, eu tenho mesmo de riscar e, portanto, vou-me apercebendo o quão irrealista às vezes a minha agenda é. E eu acho que esse equilíbrio, esse balanço também é importante irmos trabalhando e impor-lhe alguma disciplina. A mim não me irrita ter esses sonhos todos. Aliás, no meu Evernote tenho uma série de projetos, apenas esboços, coisas às quais eu nunca lá conseguirei, ou talvez eventualmente algum dia consiga mas eu gosto de ter aquela base ali, como se fosse uma lagoa cheia de ideias e depois eu posso ir lá buscar inspiração para alguma coisa. Eu gosto de ver algum irrealismo nos meus dias porque me faz acreditar que há algo mais. E acho isso bom. Agora estava-te a imaginar com Is it a plane? Is it a bird? No, it's Billy. Yeah! Eu acho que se formos ver o balanço é muito positivo, porque se assim não fosse também não nos lançávamos nesta aventura. E não estávamos com este sorriso a fazer a Anitta, hein? Pois é, a Anitta também era um desses projetos que estava lá no Lago das Ideias e que depois fomos buscar. E a verdade é que arranjámos tempo para fazer acontecer. Portanto, é possível. É possível e acho que seria bastante mais difícil fazê-lo acontecer se ambas estivéssemos dedicadas das 9 às 8h30. Na Tercítio. Não, porque num dos trabalhos, não é? Porque depois tens o outro que começa às 8h30 até às 9h30. Até à hora que for. Até à hora que for. Até às 7 do dia seguinte. Não, 8 do dia seguinte. Sabes o que é que me faz lembrar? Que there are no Sunday blues. Estou de acordo. Eu acho que isso também é mais do que... É um termómetro de como tu estás e como te sentes e como se estás feliz ou não. Completamente. Para mim não existem Sunday blues. Existe, o domingo é tão bom. E a segunda-feira depois também. Sim. Diferente. Podes sentar-te à segunda-feira e planeares a tua semana assim e... Eu costumo ter a segunda-feira já planeada de sexta, que é para não chegar à segunda-feira e ficar aflita por onde é que começo. Ai não, eu gosto da segunda-feira. Gosto mesmo da segunda-feira de manhã. 2 horinhas de manhã, setting up everything. É como se fosse ano novo, vida nova, mas semana nova, vida nova. Sim. Eu gosto de já vir com uma ideia do que é que tenho para fazer, que é para entrar e começar logo. Por isso, para mim, sexta-feira é que é o dia do balanço. Portanto, se alguém se sentir inspirado depois desta conversa, pode pegar no telefone ou no e-mail e enviar-nos para o querido Anitta, deixar um e-mail, deixar comentários e nós, entre as 5h30 e as 6 da manhã, podemos tentar responder. Se não, há algumas dicas mais úteis que nós, se calhar, até podemos... que acho que podemos sugerir. Que achas, Billy? Eu acho que sim. Há dicas úteis e acho que são recursos que são importantes. Penso que, antes de mais, antes de dar o salto, se tem que fazer o TPC. Este TPC inclui saber exatamente qual é o serviço que se vai oferecer, apesar disso não estar escrito na pedra, não é? À medida que uma pessoa vai avançando, também pode ir polindo o serviço, mudando um bocadinho o foco, ou seja, não é um casamento para toda a vida. Por isso acho importante ir estudando isso, acho importante começar a pensar em fazer um plano de negócio, mesmo que não seja uma coisa super formal, é ter uma ideia. Para mim é uma coisa importante. Quando a pessoa nem dá o salto, é só empurrada pelo abismo, se calhar as coisas são mais fáceis, mas porque já não tem nada a perder. Mas não se esqueçam de levar o paraquedas, não é? Exato, e o paraquedas chama-se TPC. E plano B. E plano B. E, portanto, este TPC é super importante. E depois outra coisa que também é super importante é, se não houver alguém a impor uma data, um prazo limite, imponham-se vocês próprios, porque senão nunca vai acontecer. Esse é um ponto importante, é ter prazos estabelecidos, no sentido de... Eu acho que nos obrigamos a seguir a regra do 80-for-20,
e quando estamos sozinhos, ainda mais. Portanto, perder a vontade de ser perfeccionista e de ir adiando, não ter medo de avançar também. Depois também é importante estudar os apoios que existem, porque existem alguns apoios nacionais e europeus de apoio a novos negócios e a criação de emprego. Sim, neste momento, desculpa, Billy, há alguns do Portugal 2020 que são interessantes, principalmente para quem está a iniciar um projeto. Há, por exemplo, os vales de empreendedorismo, que são muito interessantes. Depois deixamos o link para saberem mais informação, mas são para empresas até 2 anos, com menos de 2 anos de atividade, e acabam por dar uma ajuda tremenda para quem está a iniciar e para as despesas iniciais, aquelas despesas que ocorrem uma vez só. Sim, eu também estava a pensar em concreto, penso que é um programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que existe um apoio à criação do novo emprego, acho que é isso. Não me lembro se é essa exatamente a denominação, mas é para pessoas que estejam inscritas no centro de emprego e penso que é mentoria, é ajuda a esboçar o plano de negócios e acho que também há uma linha financeira. Eu acho que repescávamos também aqui uma ideia que já falamos num dos episódios, na entrevista com a Melanie, em que se procuram mentores, em que a mentoria é também uma ferramenta de apoio para conseguirmos combater algumas áreas onde não nos sentimos tão à vontade, ou não temos valências, ou não temos formação, e procurar quem nos possa ajudar e encontrar alguns mentores que nos ajudem também, com quem vamos trocando impressões e com quem vamos mantendo alguma sanidade mental. Estava a pensar também, para além dos mentores, estava também a pensar nos peers, não é? Portanto, aqueles grupos, pessoas que estejam a passar mais ou menos pelas mesmas coisas. Estou a pensar, por exemplo, a BTI, penso que agrega várias startups. Depois também há os grupos Lean-In para mulheres, há as Geekettes também, que são as mulheres nas indústrias tech. E claro que há mais gente e há mais pessoas e, no fundo, se calhar a nossa amiga da escola primária está a passar por uma situação idêntica e é só nós termos Para mim é lembrar-me de utilizar os recursos que estão à minha volta. Às vezes as pessoas que estão mais próximas têm uma experiência valiosa ou um contacto valioso para nos apresentar. E depois, eu acho que é muito importante também abrir as portas à novidade, às coisas novas, às coisas que nós nunca pensámos que iríamos aprender e apostar muito em formação. Mas, bom, atenção, isto pode ser também um pau de 2 bicos, porque às vezes nós mulheres temos muito aquela coisa de não posso dar o salto enquanto não tiver a formação perfeita e depois vai de formação em formação. Não, eu acho que sim que devemos dar o salto e acho que devemos apostar em aprender coisas novas. Essas coisas novas podem não ser necessariamente numa formação, num centro de formação, pode até ser um workshop de uma coisa diferente, uma técnica de negociação diferente. Sim, eu acho que isso é importante nas áreas onde nos sentimos menos à vontade, por exemplo, ou para refrescar conceitos, ou para aprender técnicas novas de alguma coisa que até já sabíamos, mas que vai evoluindo e que vai tendo novas metodologias. Então, feito o balanço desta nossa aventura, uma das coisas que é mais positiva é que isto nos dá a oportunidade e a disponibilidade para fazer este podcast. Eu gostava de agradecer, e acho que a Eliana, falo por mim e pela Eliana também, gostava muito de agradecer os comentários que nos têm sido feitos ao episódio anterior em que nós conversámos com a Constança Cabral. A Constança foi muito franca na forma como falou de conciliar a maternidade com o trabalho, com o viver longe, com o não ter rede de apoio. E a verdade é que, mesmo quando estávamos a fazer a gravação do episódio, estávamos a sentir uma química gigantesca a falar com ela, quase que completávamos as frases umas das outras. E isso fez-nos pensar muito seriamente em que tínhamos que trazer a Constança mais vezes aqui à Anita. E por isso fizemos-lhe esse convite. E vamos então aqui criar um episódio cada 2 meses. Sim, mas vamos fazer uma edição especial. Sim, vamos ter edições especiais e queremos ter cá a Constança a conversar connosco de forma mais recorrente. Aqui também queremos chamar os nossos ouvintes à participação, da seguinte forma.
A nossa ideia, e gostávamos também de saber o que é que vocês acham desse lado, é que nos sugiram artigos ou livros ou temas, tópicos que sejam importantes e pertinentes para depois nós discutirmos a três e ouvirmos também a perspectiva da Constança, que obviamente é uma perspectiva completamente fresca, vive noutro ambiente completamente diferente, com uma situação familiar também diferente, e nós estamos super contentes por ela ter dito que sim, e acreditamos que vocês também vão ficar contentes, porque a Constança é um espetáculo. Eles estavam caladinhos, eu juro-te. Cá em casa estão todos felizes também por ter a Constança à volta. Por isso é que estavam a ouvir assim estas efusões todas de alegria com o Francisco e a Clara aos pulos. É um prazer ter a Constança cá e por isso contamos também com as vossas sugestões para tornar essas conversas ainda mais interessantes. Sim, escrevam-nos para a querida Anita ou para o Facebook, que é Anita no Trabalho. Digam-nos o que é que acham, o que é que gostariam que nós discutíssemos, e vai ser ainda mais uma forma de interagirmos com os nossos ouvintes, que devem ser, para além dos nossos maridos, mais 2 ou 3 pessoas. Os nossos maridos é porque têm que ser. Por obrigação, claro. Sim. Contamos com a vossa participação, que têm sido sempre tão presente, têm recebido os nossos episódios com tanto carinho. Desde já queremos também agradecer por isso e continuem. E nós prometemos também continuar por cá. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou no facebook.com/Anita no Trabalho. Até daqui a 2 semanas. Até daqui a 2 semanas. Tchau, Mr. Hyde. Tchau, Dr. Jekyll.